Bora lá, fiel, é hoje. Corinthians e Bahia vão jogar na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar aqui a escalação e as últimas informações do Corinthians pro jogo. Já deixa o palpite do placar do jogo aqui nos comentários. Eu vou cravar 3-0 pro Corinthians. O Guinegão vai fazer um gol, hein? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana pra sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pras últimas notícias do Corinthians. No Corinthians, Dorival Júnior tem problemas para montar o ataque pro jogo contra o Bahia neste sabadão. Se liga aí. O Corinthians fez a última atividade antes da partida contra o Bahia, jogo que acontece neste sábado em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. E Dorival Júnior vai ter que se virar com as baixas para esse confronto. São 6 desfalques no total, dor de cabeça para montar principalmente o ataque alvinegro. O treinador vai precisar improvisar as opções. Além de Thales Magno, o técnico pode optar por uma dupla que veio da base, os jovens Guinegão e o Kaique. Recém-contratado, o Vitinho tem presença incerta, até porque na própria apresentação dele, ele disse que precisa ainda de um tempo, já que não entra em campo há 2 meses. Bom, fora das 4 linhas, o Corinthians renovou o contrato com a fornecedora de material esportivo até 2035. A marca correu o risco de perder o contrato para o rival depois que o presidente destituído, o ex-presidente Augusto Melo, abriu negociação com a concorrente. Mas agora o novo acordo com o Corinthians pode embolsar aí até R$1,3 bilhão por esse novo acordo e essa renovação. Agora é bola pra frente, jogo em casa do Timão, que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. O alvinegro não vence há 5 rodadas. A última vitória foi no mês passado contra o Ceará. E o goleiro Hugo Souza falou sobre a necessidade de voltar a vencer na competição. A verdade é que a gente precisa encarar o jogo da forma que ele precisa ser encarado, né? Com a importância que realmente tem o jogo. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato, além de ser longo, mas é um campeonato perigoso, porque é um campeonato muito nivelado, muito difícil de ser disputado. Então todo jogo é muito difícil, todo jogo a qualidade é muito alta. A gente vai enfrentar uma equipe agora com uma qualidade muito alta também. E só que a gente precisa fazer valer o fator casa, a gente precisa fazer valer o fator que nós também temos um time qualificado. E colocar tudo aquilo que a gente está trabalhando no dia a dia em prática, no jogo. O Timão está na 13ª posição da tabela com 22 pontos, 6 pontos de distância do G6 e os mesmos 6 de diferença para o Z4. Além deles, o volante Carrídio, com problema no tornozelo, também está no departamento médico. Andileri, Kaká e Romero cumprem suspensão. O treinador terá dor de cabeça para escalar o time. No treino de quinta, testou Kaique e Guinegão juntos. O recém-chegado Vitinho ainda não tem condições de estrear. Eu tô na expectativa muito grande de já começar a jogar, mas eu preciso realmente de um tempo e o staff, né, a comissão, né, o clube é muito qualificado para isso. Eles vão me colocar numa condição boa de jogo e eu tô ansioso logo para poder estrear. O provável Corinthians teria Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kaique ou Thales Magno e Guinegão. O confronto ganhou um componente a mais. Às vésperas do jogo, o Bahia tirou das categorias de base corintiana o jovem Cauê Furquim, de apenas 16 anos. O clube baiano pagou a multa de R$14 milhões para contratar a joia, que já havia treinado com o elenco principal do Corinthians e até sido relacionado para os jogos contra Ceará e Fortaleza. A diretoria do Timão foi pega de surpresa e se pronunciou através de nota, chamando o caso de aliciamento ilícito e imoral. O clube garantiu que não foi comunicado do interesse e afirmou que vai à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. O Corinthians ainda reforçou que rompeu qualquer relação com o Bahia e o Grupo City. De olho na tabela e com polêmica nos bastidores, esse duelo promete. Bahia, do Rogério Ceni, é o adversário do time de Dorival Júnior. Esse assunto é para Vitória Leite. A classificação do Corinthians para a Copa do Brasil custou caro.
Memphis e André Carrilho se lesionaram no derby contra o Palmeiras. O atacante está previsto para voltar só mês que vem e Carrilho não deve jogar mais em 2025. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Yuri Alberto foi levado ao hospital às pressas por dores intensas na região abaixo do abdômen no encontro com as pernas. Diagnosticada uma hérnia inguinal, ele foi operado já na madrugada. O prazo de recuperação é de no mínimo 1 mês. Conversamos com o médico que realizou a cirurgia. A hérnia inguinal é uma protusão na região inguinal, onde a alça intestinal ela entra nessa região. E o risco maior é o encarceramento que a gente fala, é levar ao sofrimento dessa região. É o que leva à cirurgia de urgência. Mesmo antes de imaginar que perderia seus 2 atacantes, o Corinthians acertou a contratação de Vitinho. Ex-Flamengo de 31 anos, que estava na Arábia Saudita e chegou sem custos ao timão. Ele foi registrado no BID na segunda-feira, porque o Corinthians sabia que ia sofrer um transfer ban na terça-feira, pelo não pagamento de parcelas da compra de Félix Torres. O Santos Laguna do México foi à FIFA e o Corinthians vai ficar 3 janelas de transferências sem participar do mercado. Vitinho até pode ser relacionado, mas disse em sua apresentação que vai precisar de um tempo para se condicionar fisicamente, já que seu último jogo foi em maio deste ano. O Corinthians vai tentar reverter a situação do transfer ban e já se prepara para possíveis 3 problemas futuros com a FIFA, por dívidas na compra de Rodrigo Garro, o empréstimo do Maicon e o salário do ex-corintiano Matias Rojas. Sem 3 jogadores lesionados e Romero, Anguilhéry e Kaká suspensos, o Corinthians enfrenta o Bahia neste sábado em casa. Claro que joga em casa, é muito forte jogando em casa, na arena deles, né? Mas a gente sabe que eles têm muito desfalque, jogadores importantes que podem decidir jogos, mas a gente está trabalhando. Vai ser importante para a gente chegar lá no sábado, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Um jogo que promete esquentar dentro de campo, já que o Bahia quer defender seu lugar no G4 e o Corinthians se afastar da parte de baixo da tabela, mas que reserva grandes emoções fora também. O Corinthians divulgou uma nota nesta quinta-feira repudiando a compra do atacante revelado no terrão, Cauê Furquim, de 16 anos, pelo Grupo City do Bahia. O grupo pagou 14 milhões de reais na multa rescisória, uma vez que a legislação prevê o pagamento de 2.000 vezes o salário do atleta para o mercado interno. Para o externo, a multa ultrapassava os 300 milhões de reais. Na nota, o Corinthians fala em aliciamento ilícito e imoral do atleta. Diz que vai levar o caso à CBF e à FIFA e reforça que romperá relações institucionais com o Bahia e o Grupo City. O Bahia não respondeu às acusações, mas uma joia do terrão que ficou pelo caminho antes mesmo de ser aproveitada pelo Corinthians. É isso, o Bahia, 4º colocado, visita o Corinthians, 13º, nesse momento a 6 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, tá ali, tá perto a zona do rebaixamento. Agora, André, muita gente fala, poxa, mas será que os problemas extra-campo chegam no campo? Chegam. O caso do Cauê Furquim é exatamente a bagunça na direção do clube permite, e aí o Bahia fez um ato legal, que é pagar a multa que estava prevista em contrato. E foi lá e pagou e tirou o jogador, que era uma promessa da equipe. Pois é, Edu e amigos, o futebol tem muito de cadeia alimentar, né? Quem é mais forte, quem é mais esperto, quem é mais inteligente, acaba se dando melhor. Quantas e quantas vezes o Corinthians não contratou jogadores de diversas idades, como tantos outros clubes, os chamados grandes, os maiores do Brasil, costumam fazer, de modo a deixar o clube que perdeu, entre aspas, uma jovem promessa, bravo, irritado, fazendo alegações de assédio, dizendo que a transação não foi feita de uma forma honesta, transparente entre os clubes, reclamações para lá e para cá. Hoje é de um dia da caça, o outro é do caçador, como diz o ditado, e o Corinthians hoje está sofrendo, justamente por não ter a sua casa arrumada, como o Bahia está fazendo
a olhos vistos de todo mundo que acompanha o futebol no Brasil, e é claro que os jogadores sabem muito bem aonde pisam. Antes de sabermos de toda a história, do Bahia responder às acusações que o Corinthians fez, de esperarmos também pelas reclamações do Corinthians chegarem, por exemplo, à CBF ou até à FIFA, como o Corinthians afirma que vai fazer, tem uma pergunta que precisa ser respondida. Por que esse jogador, no começo da sua vida no futebol, quis trocar o Corinthians pelo Bahia? Tem isso também. Esse é o ponto. Pode ser um argumento financeiro, talvez, mas por que, ao pensar na sua vida, na sequência da sua carreira, e tomara que ele tenha uma carreira longa e bem-sucedida, por que quando ele olhou para frente e pensou no futuro, ele se imaginou no Bahia e não no clube onde ele nasceu para o futebol, foi revelado e conhece bem por dentro? Essa é a pergunta que eu gostaria de ver respondida. E são problemas seríssimos, né, que envolvem o Corinthians. Essa história de transfer ban nem se fala, né? O Corinthians vai ter que dar um jeito de pagar o que está devendo. Agora, curiosamente, quem leva o Cauê é justamente o Bahia, o adversário, o forte adversário deste sábado, 9 da noite, e o Corinthians com tantos desfalques, André. Primeiro os desfalques. Quanto tempo o Dorival pôde olhar para o seu elenco e falar, olha, eu posso montar o time que eu considero mais forte, em especial no ataque, porque com esses jogadores eu sei que eu posso ser competitivo. O time que, por exemplo, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, o que a gente precisa considerar um feito da comissão técnica e dos jogadores do Corinthians, diante de tudo que está acontecendo no clube, o ambiente, os problemas, as influências negativas, etc. O Corinthians conseguiu se agrupar no departamento de futebol, comissão técnica e jogadores, e eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. Só que aí, já no segundo jogo, peças importantes, como a gente viu aí na matéria da Vitória, se machucaram e uma delas não volta nesse ano. A outra é uma questão de semanas, talvez meses, e o Dorival, de novo, tendo que montar o Corinthians, em especial setor ofensivo, com jogadores que são suplentes, que não estão entre as melhores opções que ele tem. E como a gente já viu outras vezes, quando o Corinthians não tem determinadas peças, o Yuri Alberto, recentemente operado e vai ficar fora mais um tempo, é uma dessas peças, o Memphis é outra, o Garro e o seu goleiro, o Hugo, são jogadores que não podem sair do time. Quando eles saem, o nível do Corinthians, tecnicamente, cai muito. E é esse Corinthians, tendo que solucionar esses problemas, que nós vamos ver aí no futuro próximo. O Bahia visita a Neoquímica Arena nesse fim de semana, numa rodada que tem essa coincidência, né? Os 4 primeiros colocados vão jogar como visitantes, alguns envolvidos com Copa Libertadores, gente fazendo opções para poupar no Campeonato Brasileiro, como você falou do São Paulo. Vamos ver então o que o Bahia vai fazer nesse fim de semana aqui em São Paulo. Eu não sei qual foi o motivo da assessoria do Yuri Alberto divulgar uma informação de que o Yuri Alberto só voltaria depois dos 3 meses. Cara, eu achei isso totalmente deselegante. Não sei qual foi o foco. Não sei qual foi a intenção. Tá? Mas eu vou trazer para o torcedor corintiano o que eu sei de realidade. Verdade. Primeiro que ninguém se preocupa em dar prazo. Você não vê o Corinthians soltar uma nota dando prazo de quando vai retornar, quando vai voltar. Fala-se do problema. Não fala-se de prazo de retorno. Tá? E aí fica com essa conversa de que ele vai voltar em 3 meses. O torcedor está super preocupado. Porque se preocupa, né, com o time. O Roberto é importante para o time. E aí sai a notícia daqui 3 meses só. Acabou. Nossa, né? Enfim, é só notícia ruim, né? E aí a assessoria do clube, a assessoria do jogador colabora também com essa nota oficial, que eu não sei para quem foi dada primeiro essa nota, que se espalhou por aí, e dizendo que o Yuri Alberto só voltaria depois dos 3 meses, olha lá, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. O Yuri Alberto, depois vocês vão falar, o Samir abre a boca, é profecia, tal. Não é profecia, é experiência. O Yuri Alberto vai voltar entre 5 e 8 semanas, ou seja, no máximo 2 meses. No máximo 2 meses, tá? O Gustavo Henrique voltou com 5 semanas. O Hugo volta a semana que vem depois de 4 semanas. A mesma cirurgia, o mesmo problema. Tá? O mesmo problema. Então, se venderam para vocês a ideia de 3 semanas, não acredite nisso. Tá? Depois vocês vão ver, o tempo sempre me dá razão. Por isso que eu criei a frase, o tempo é rei. Porque o tempo sempre me dá razão. Porque eu jogo limpo com vocês. Eu não sei qual o motivo de divulgar isso. Sério, fico imaginando qual o motivo. Voltou com 2 meses, ele é um herói.
né? Ele é demais. Cara, acho extremamente desnecessário fazer isso, entendeu? O Yuri Alberto já vai voltar com 2 meses no máximo. Não tem recorde batido. Se ele voltar com 1 mês, se ele voltar em 5 semanas, não tem recorde batido. O Gustavo Henrique, com a mesma cirurgia, né? A mesma cirurgia que passou, né? Que foi a que o Yuri Alberto agora, né? Passou, enfim, o próprio Hugo, né? É a mesma, a hernia inigual. É a mesma. O Hugo volta com 4 semanas, 1 mês, e o Gustavo Henrique voltou com 5 semanas. 1 mês e 1 semana. Então, velho, o Yuri Alberto vai voltar também nisso, 5 semanas. Se ele for muito dedicado, tá arriscado voltar com 1 mês, tá? Então, não tem recorde batido. Vamos parar de iludir o torcedor corintiano. Gente, vai deixando o like aí, tá? Então é o seguinte, meu irmão, eu jogo limpo com vocês, porque também eu acho assim, eu não curti a ideia, tá? De colocar o torcedor corintiano em pânico pra depois o cara sair como herói. Pô, o torcedor ficou preocupado, velho. Caramba, 3 meses, o que aconteceu com o cara? É grave? Cara, não tô falando que não é grave. Não tô falando que não é algo que preocupa. Não tô falando que não é algo realmente que a gente sente pelo jogador, porque, né, pô, uma cirurgia, por menor que seja, né, a cirurgia, tá? Por menor que seja a cirurgia, pô, é uma cirurgia, chato, tá? Ó, o João Gustavo, sabe, ele tá certo, geralmente é 5 semanas mesmo. O que acontece é que pode chegar a 10 semanas, mas para uma pessoa sedentária que não tem condicionamento nenhum, coisa que não é o caso do Yuri. Sim, né? Então, gente, acho que 1 mês ele volta, ele é novo ainda, Larissa Pérez, né? Ele é novo, dedicado, é um cavalo fisicamente, né? Eu também acho, tá? Deixa o like aí, tá, gente? Deixa o like. Então, gente, tá aí, tá passado para vocês quando volta o Yuri Alberto, que vai fazer muita falta. Hoje a Lívia Camilo trouxe uma matéria importante no UOL, que ele já teve esse problema lá na Rússia, tá? Mas não passou por cirurgia. Não passou por cirurgia. Então ele já teve esse problema. Parece que o doutor André Jorge, que é o chefe hoje do departamento médico do Corinthians, que tem feito um excelente trabalho lá, ele diz que vai ser cada vez mais comum, né, a hérnia inigual no futebol, porque ela é consequência de muito esforço físico, né, e os jogadores realmente jogam em alta intensidade física, enfim, inguinal, né, inigual, tô falando, inguinal, desculpa, inguinal, a hérnia inguinal, né, e a hérnia inguinal, ela vai ser, tá, ela vai ser muito comum aí no futebol. Então enfim, é triste, mas o jogador vai desfalcar o Corinthians. Não deve, eu já falei para vocês outro dia, não dá para dizer que ele não estará em campo no dia 11 de setembro contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Me falaram que não é impossível, mas é improvável, tá? Já usei essas frases aí para vocês, tá? Para vocês. Então, é isso. Vamos lá, Fiel. Corinthians e Bahia hoje na Neoquímica Arena. Você iria com o Kaique e também com o Guinegão no ataque? Ou você iria com o Hector Hernandes, o Thales Magno? Thales Magno, praticamente, o que dá a entender é que o Dorival queimou, né? A vela queimada que não serve mais para nada. Ele tá... O jogador caro, né? Acho que ele custou 22 milhões, se eu não me engano, cara. Alguma coisa assim. Tá? Um pouco... Não sei. Sei que foi uma bala lá pro time que ele joga lá nos Estados Unidos, e aí o Corinthians não vai comprar, velho. Ele já tá ligado que o Corinthians não vai comprar. Então, parece que, ao que parece também, não agradou muito ao Dorival Júnior, né? Então, provavelmente vai liberar aí a folha salarial e vai voltar do seu empréstimo. Acho que o Corinthians não vai exercer o direito de compra. Principalmente porque ele tá jogando, né? Se ele tivesse jogando fino da pelota, tenho certeza que o Corinthians se esforçaria para ficar com o jogador em definitivo, mas não é o caso. Vai ter a oportunidade de estar na frente dele, mas, mano, caiu demais de rendimento, virou a última opção. Hoje, se você perguntar pra mim se você prefere o Kaique, o Guinegão no ataque, o Dieguinho, eu prefiro pôr os moleques do que pôr ele. O moleque tá sem alma, né? Tá sem vontade, parece, mano. O Thales Magno, acho que tá acabando o contrato. Infelizmente vai voltar lá pro seu time. Mas e você? Você iria com qual ataque? E outra coisa também, comenta aqui qual o placar do jogo. Cara, o Guinegão vai desencantar nesse jogo. Nesses jogos aí o Corinthians costuma ganhar sobrevida, viu, mano? Vocês vão ver. O Corinthians não vai ganhar 3 pontos em casa contra o Bahia. Mas gostaria muito de saber a sua opinião. Comenta aqui para nós trocar uma ideia e fazer uma resenha. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Beleza? E logo mais eu volto com mais notícias do Coringão para te atualizar. Tá certo? Tem pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui no canal. Então, fica por dentro aí, beleza? Forte abraço, ótimo final de semana. Que Deus abençoe sua vida. Valeu!